Então, na semana passada, nós iniciamos aqui a análise do texto que narra a última ceia que o Senhor realizou com os seus discípulos antes da sua morte e da sua ressurreição. Nós vimos que muito mais do que apenas a instituição de um ato memorial que deveria ser lembrado pela igreja ao longo da história posterior, Jesus aqui ele está trazendo informações, revelando coisas importantes acerca da sua principal missão aqui no mundo, nessa sua primeira vinda. É um ato, além de memorial, que para nós hoje, naquele momento, era um ato revelador. Informações importantes estão sendo reveladas ali para os apóstolos para que eles possam compreender a obra de Cristo, a missão que Cristo veio executar no mundo. Lembram qual é a principal missão de Jesus na sua primeira vinda? Jesus ele começou a ensinar isso para os seus discípulos lá ainda em Mateus capítulo 16, verso 21, onde o texto nos diz que desde aquele tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, a ensinar para eles que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele fizesse essa viagem que nós temos visto aqui já há algum tempo, Jesus chegando em Jerusalém, sendo recebido como um grande Messias, depois ele vai ao templo e diz, olha, é necessário que essa viagem aconteça, mas não só isso, é necessário que sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Jesus começou a ensinar isso muito antes aos seus discípulos, qual é a sua principal missão que ele veio fazer neste mundo. Ele veio para sofrer, ser morto e ressuscitar. Esta é a missão de Cristo nessa sua primeira vinda. E aí, neste momento da ceia, Jesus ele se utiliza ali de elementos simples que estão disponíveis na mesa, nesta refeição que eles estão ali comemorando a Páscoa judaica, e aí por meio de um pão e de um cálice de vinho, Cristo ele demonstra com esses dois elementos verdades espirituais profundas aos seus apóstolos, que certamente não foram entendidas de imediato por eles, mas que posteriormente todas as peças desse grande quebra-cabeças que é o plano da redenção se encaixariam a ponto que nós hoje estamos aqui reunidos em cima da mensagem apostólica, do aquilo que eles pregaram após morte e ressurreição de Cristo. Então Cristo ele demonstrou por meio de partir de um pedaço de pão que a sua encarnação é um ato da providência divina. Jesus diz, olha, o meu corpo é dado por vós. Ele é dado, é um ato de amor, e é um ato de amor que nos insere na comunhão com Ele mesmo e com todos aqueles que o amam e o seguem. Hoje nós vamos prosseguir aqui na análise desse texto, daquilo que Cristo usa como elemento o cálice. E nós vamos tentar entender aqui o que ele de fato representa. Então convido os irmãos a acompanhar a leitura do texto, Mateus 26, versos 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ter mais uma palavra de oração, queridos, antes de continuarmos a exposição? Amado Pai, bondoso Deus, mais uma vez nós pedimos a Tua santa presença no nosso meio, por meio do Teu Espírito, que nos ajuda a compreender todas as coisas, nos ajuda a compreender o texto que nós temos diante de nós. Sabemos que vivemos em um momento da história onde muitos que se dizem cristãos não sabem sequer explicar o porquê Cristo morreu. Não sabem o porquê que era necessário que isso tudo acontecesse. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude por meio do texto a compreender essas verdades que são tão importantes para nós. Precisamos, como pecadores, estar cientes de que nós necessitamos desta obra que Jesus realizou na cruz do Calvário para a nossa vida, de maneira pessoal. Que o Senhor nos ajude, Deus, a tomar posse, a nos apropriarmos disso para a nossa vida, para que assim a gente possa encontrar perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude e nos conduza aqui durante essa exposição, é o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Então, queridos, meu objetivo principal aqui nesta manhã de domingo é focar em entender
o uso que Jesus faz aqui deste segundo elemento que está envolvido na ceia do Senhor. Entender, em primeiro lugar, qual é o significado do cálice. Não apenas no sentido de que o cálice é uma figura para o sangue de Cristo, mas de fato entender o significado disso. Entender o significado da morte de Cristo. Algo que, conforme eu sempre digo aqui na igreja, muitos cristãos, infelizmente, não sabem explicar. Não sabem dizer o porquê que eu preciso da morte de Jesus. O porquê que ela é necessária para a minha salvação. O porquê que Jesus, de fato, morreu. Jesus disse que a sua morte é necessária. Mas por que ela é necessária? Em segundo lugar, a segunda pergunta que nós vamos buscar a resposta aqui é: quem são os que se beneficiam do cálice? Para quais pessoas a morte de Cristo possui um valor redentor? Será que todas as pessoas do mundo desfrutam dos efeitos salvíficos da morte de Cristo? E em terceiro lugar, que é uma pergunta não tanto objetiva, um pouco mais do campo filosófico, será que não haveria outra forma de resolver esse problema? Por que nós precisamos da morte de Jesus especificamente? Inclusive nós, cristãos, queridos, por que a morte de Jesus deve ser ainda mais comemorada por nós do que o seu próprio nascimento? Por quê? Isso nós vamos tentar entender aqui. Então vamos em busca dessas respostas a essas perguntas. A primeira delas: qual é o significado do cálice? O que ele representa? O texto nos diz, nos versos 27 e ali na primeira parte do verso 28, o seguinte: que a seguir, depois de ter dado o pão, Jesus pegou também um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Então aqui nós começamos a encontrar as respostas. O texto diz que Jesus pegou o cálice, abençoou ali aquele momento, deu aos discípulos e disse para eles: olha, bebam isso aqui, porque esse cálice aqui com vinho é a representação do meu próprio sangue. Bebam dele. E aqui, queridos, mais uma vez, eu vou reforçar o que eu falei na semana passada. Nossa mentalidade de hoje, atual, formada em cima do registro do Novo Testamento, provavelmente nós todos aqui já temos uma concepção bem estabelecida sobre essa simbologia do cálice com o sangue. Mas eu quero que você tente imaginar como que deve ter ficado a mente do discípulo, dos apóstolos, ao ouvirem isso que Jesus está dizendo aqui: bebam deste cálice, porque isto aqui é o meu sangue. Bebam este sangue da aliança. Bebam este vinho, porque isto é uma representação do meu próprio sangue. Pode ter certeza, queridos, que nunca, ninguém, jamais disse algo assim dentro da cultura judaica. A própria lei proibia o consumo de sangue. Então o que eles estão escutando ali é de chamar a atenção. O que Jesus quer dizer com isso? Bebam do meu sangue. Nenhum rabino jamais falou algo nessa natureza. E a gente pensa, bom, o apóstolo, os apóstolos ali, como bons judeus que eram, eles tinham a sua mentalidade diferente de nós, que é formada em cima do cristianismo, em cima do Novo Testamento. Eles tinham uma mentalidade construída em cima do Antigo Testamento. Então a gente tem que buscar no Antigo Testamento, tentar entender o que será que se passou na mente deles. E aí quando nós vamos para o Antigo Testamento e nós buscamos especificamente pela expressão sangue da aliança, que é isso que Jesus diz aqui, bebam isso é o meu sangue, o sangue da aliança. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento buscar as ocorrências dessa expressão sangue da aliança, nós vamos encontrar elas duas vezes apenas. Nós vamos encontrar uma vez lá no profeta Zacarias, capítulo 9 e 11, onde o profeta lá está reafirmando o compromisso de Deus em enviar um rei justo e salvador. E depois ela aparece em Êxodo 24:8, e um texto logo depois da libertação poderosa do cativeiro que o povo estava no Egito. Exatamente o momento que eles estão comemorando, a Páscoa. Então a Páscoa, os eventos do Êxodo estão muito presentes ali na memória naquele momento. E uma das expressões sangue da aliança remete àquele período, onde os judeus estão lá reunidos aos pés do Monte Sinai,
aguardando as orientações que Deus estava dando a Moisés. Moisés estava no alto do monte e o povo lá embaixo. E aqui eu vou ler o texto onde essa ocorrência aparece. É Êxodo 24, versos 4 a 8. Ele diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. E aí, queridos, quando nós, pessoas modernas, sofisticadas, nos deparamos com esses textos que falam de sangue, de aspersão de sangue, de sacrifício, nós temos dificuldade de lidar com isso. Não é verdade? Quando nós iniciamos a nossa caminhada, nós iniciamos o Novo Testamento. Belo, né? Cristo, o amor do Senhor. E aí quando nós começamos a ler o Antigo, principalmente os primeiros livros da lei, nós temos dificuldades de lidar com aquele Deus do Antigo Testamento. Um Deus que necessita de sacrifícios, onde o sangue ele é aspergido. Parece que no Antigo Testamento nós somos convidados a seguir um Deus sanguinário. Mas tudo tem uma razão para ser. E quando nós entendemos racionalmente a necessidade do sangue, e principalmente o que de fato o sangue representa, e essa é a resposta que nós estamos buscando aqui agora, fica mais fácil para nós. O problema é que muitas vezes nós não vamos atrás das respostas, nós não procuramos entender o porquê. Lá em Levítico 17, versos 10 a 11, no livro que Moisés descreve todas as orientações da lei que o Senhor entregou ao seu povo, ele diz algo importante acerca do tema do sangue, para entendermos o que ele representa. Ele diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei, e o eliminarei do seu povo. Talvez essa lei trouxe confusão para os apóstolos no momento do cálice. Tome, isso é meu sangue. Mas ele explica o porquê que isso foi proibido por Deus. Porque a vida da carne está no sangue. E eu tenho dado a vocês sobre o altar o sangue, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. O que tudo isso significa? Que Deus aqui está revelando por meio da sua lei que o sangue, ele representa a vida. É uma representação disso. O sangue que circula no nosso corpo é o que de fato sustenta a nossa existência. Sem sangue, sem vida. A pessoa perder sangue demais, um corte às vezes simples, né, que comprometeu uma das artérias, a pessoa sangra até morrer. O sangue se esvai, a vida se esvai. Então, quando nós lemos sobre sangue derramado nas Escrituras, é o mesmo que dizer que uma vida foi tirada, uma vida foi derramada. Sangue derramado é sinônimo para morte. Então, Deus deixa claro aqui por meio da sua lei que a comunhão dele com o seu povo só era possível por conta do sangue derramado no sacrifício. Aquele sangue, aquela vida que era sacrificada, providenciava expiação. Ou seja, é por meio do sacrifício, o sacrifício que é realizado, uma vida que é ceifada, que o pecado de uma pessoa ele é encoberto, ele é apagado. A morte de um inocente, no caso do Antigo Testamento, na lei mosaica, a morte de um animal, ele cobria, aquela morte cobria, cancelava a culpa do pecador. Uma morte para trazer vida a outro. Essa é a lógica. A morte de um
trazendo vida, apagando, cobrindo o pecado do outro. Só que mesmo diante dessas informações, queridos, ainda não está muito claro, pelo menos para mim aqui, o motivo da necessidade de uma morte ser a solução dos nossos problemas. Por que é preciso um sacrifício? Por que o caminho para o perdão de pecados precisa necessariamente vir por meio de sangue derramado, por meio de morte? Será que não haveria outra forma de resolver isso? Será que não daria para, ao invés de matar um cordeiro, cortar uma berinjela? Ao invés do sangue do animal derramado, derramar suco de laranja? Não daria para ser assim? Por que não daria para ser assim? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma pessoa na Bíblia que tentou isso. Tentou seguir esse caminho. Alguém chuta quem foi? Quem? Caim. Caim, ele chegou até Deus e ofereceu para ele as primícias da sua colheita. Ele foi lá e cortou uma berinjela. Fez uma bela de uma salada para Deus. Levou lá um pouquinho das hortaliças. E o que Deus fez com a oferta de Caim? Rejeitou a oferta de Caim. Enquanto o seu irmão Abel ofereceu a Deus um holocausto, um sacrifício do seu rebanho. E aí o final da história todo mundo conhece, né? O que aconteceu depois disso. Então por que há necessidade do sangue? Por que a morte ela é indispensável para o perdão? Por que esse é o único meio de se realizar o pagamento da culpa diante de Deus pelos nossos pecados? Para nós entendermos isso definitivamente, nós temos que voltar lá para a formação do homem. Voltem lá a Gênesis, no capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, facinho de achar. Deixa o dedo aí no texto de Mateus, depois a gente retorna. Gênesis 2, verso 15 a 17. Gênesis 2, versos 15 a 17. Diz o texto: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Por que você não deve comer? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus instituiu aqui na criação do homem que o salário do pecado, a recompensa da desobediência da lei que Deus havia dado a Adão e Eva, a proibição de comer de um fruto, essa era a lei santa e justa de Deus. Deus diz, olha, a recompensa se você desobedecer é só uma, a morte. Vocês morrerão. Portanto, todo pecado, ele recebe como punição a morte. É a lei de Deus. Deus instituiu. Desobedeceu, o salário, o pagamento da desobediência é a morte. Então, para que o Senhor possa perdoar, obrigatoriamente, para que Deus possa nos perdoar do nosso pecado, perdoar Adão e Eva da sua desobediência, obrigatoriamente, a exigência da lei precisa ser saciada. A lei exige, no caso da desobediência, tem que haver morte. Essa é a punição. Então, para Deus perdoar, uma morte precisa ser providenciada. Porque, do contrário, Deus perdoa, mas ignora a sua própria lei. Ele se torna um Deus amoroso, mas injusto. Se Deus é injusto, ele não é mais Deus. Isso não pode acontecer. Então, uma morte precisa acontecer para que tenhamos perdão. Não há outro caminho. Então, o que aconteceu depois que Adão e Eva comeram do fruto? A morte entrou no mundo. Morte espiritual, no exato momento em que eles comem do fruto. O que eles fazem? Imediatamente eles se escondem da presença de Deus, porque eles sabiam da sua culpa. E ocorre também a morte física. Ah, pastor, mas eles não morreram depois de comer o fruto. Não, mas iniciou ali naquele momento a decomposição do corpo deles. A partir daquele momento eles caminharam para a morte. Uma morte que inicia ali e que se consuma séculos depois. Adão vai morrer com mais de 900 anos. Entretanto, queridos, ainda em Gênesis 3, no capítulo do pecado, da queda, a primeira morte já aconteceu no mundo.
Observe, aí já está no capítulo 2, vá para o capítulo 3, no verso 21. Ocorre a primeira morte física, já no dia em que eles pecam. Olha o que diz o verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Ou seja, logo depois da queda, o sangue de um animal foi derramado. Uma morte foi providenciada naquele mesmo momento com o objetivo de encobrir a vergonha do pecado, da desobediência de Adão e Eva. E aqui eu fico intrigado nesse texto, porque eu fico pensando, né? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, tá, irmãos? Mas eu fico imaginando se Adão e Eva presenciaram isso que está aqui no verso 21 do capítulo 3. Se eles viram a morte do animal para fazer roupa para eles. Imagina só Adão e Eva, um casal que só conhecia a vida. Eles só conheciam a perfeição da criação. Eles tinham o domínio da natureza criada. Eles tinham um relacionamento pacífico com todos os animais. Adão tinha dado nome para cada um deles. Imagina se eles presenciaram essa morte. A retirada da pele. Se você já viu algo assim, se você já presenciou a morte de um animal, né, o processo de matar um bicho e retirar o seu couro, a sua pele, não é nada agradável, queridos. Não é nada bonito de se ver. Ninguém se sente confortável numa situação dessas. Principalmente se você nunca viu, se você vê a primeira vez, você fica chocado. Você imagina para eles. Para eles. Imagina o peso de saber que a atitude deles havia provocado aquele ato de violência, aquela morte violenta, algo horrendo, sangue sendo derramado. Saber que eles provocaram o sofrimento daquele animal que desfrutava como eles de vida plena no jardim que Deus havia criado. O sangue estava sendo derramado ali diante dos olhos deles, por causa do ato de desobediência deles. Seria ou não seria algo chocante se eles de fato presenciaram? Certamente impactou. Eu não sei vocês, mas eu consigo sentir o pesar só de imaginar a cena. Eu me compadeço do animal ali que está sendo morto. Possivelmente um cordeiro que morreu para encobrir a nudez de Adão e Eva. Chega a dar até um sentimento de desprezo por Adão e Eva, né? O que foram fazer? Como é que cometeram isso? Como é que foram desobedecer? Olha o que vocês fizeram. E muitas pessoas conseguem se compadecer muito mais do sacrifício de animais do que quando pensa no próprio sacrifício do filho. Qual é o nosso sentimento quando nós pensamos no sangue de Cristo sendo derramado? Que sentimento nos causa quando nós pensamos na cruz de Cristo? Essa é uma morte que ocorreu por minha causa. Que ocorreu por sua causa. Nós fomos os desobedientes que levaram Cristo à cruz. E aí, ao invés de me revoltar com Adão e Eva, eu vejo o quanto eu sou parecido com eles. Eu causei a morte de Cristo. Romanos 3, verso 23 a 25 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos como Adão e Eva. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, na sua morte, mediante a fé. Temos também Isaías 53:5 que nós cantamos. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É isso que significa o cálice.
É o sacrifício que nos traz paz. É o sacrifício que nos traz perdão. É a providência de Deus nos dando o meio de escaparmos da condenação e termos mais uma vez restaurada a nossa comunhão com Ele mesmo. Então eu espero que você tenha compreendido o que significa o sacrifício, o significado, o motivo pelo qual o sangue precisa ser derramado, o porquê a morte de Jesus ela é necessária para a nossa redenção. Porque se você compreendeu, você vai ser capaz de defender a sua fé diante daqueles que questionam ou mostrar para muitos cristãos que eles não sabem o motivo. Perguntar por que Cristo morreu. Você é cristão? Por que você precisa da morte? Por que a cruz ela é indispensável para você? Você sabe me dizer? Você sabe me explicar isso? A segunda pergunta que nós vamos buscar aqui respostas por meio do texto é: quem são os beneficiários dessa morte? Nós entendemos o porquê. Por que precisa de sangue derramado? Por que Jesus precisa morrer? Por que o sacrifício precisa ser providenciado? Agora, quem é que se beneficia disso? Quem se beneficia da morte de Jesus? A morte ela é necessária, mas quem efetivamente encontra os benefícios da morte de Cristo na sua vida e, por consequência, são redimidos? Então, depois de pegar o cálice, voltem lá para Mateus 26, verso 28. Depois de pegar o cálice, abençoar e dar aos discípulos, Jesus diz no verso 28, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de quem? De muitos. De muitos. Essas palavras de Jesus, na mente dos apóstolos que estão ali presentes, ouvindo pela primeira vez, algo que ecoaria ao longo de toda a história da igreja cristã, estão diretamente relacionadas com aquele momento de celebração acerca do sangue do Cordeiro Pascal, que foi derramado em favor dos hebreus no Egito. É isso que eles estão comemorando na ceia. Isso está muito presente ali neste momento. Nós não temos como desassociar isso. Nós temos que sempre lembrar do que eles estão fazendo ali. Em nossa mente hoje, como eu disse, influenciada pela leitura do Novo Testamento, provavelmente o evento lá de Êxodo nem passe na nossa cabeça quando nós lemos e meditamos nos textos da ceia. Quando nós ceiamos aqui, a gente nem lembra do Êxodo, do Cordeiro Pascal, porque a nossa mente está formada ali em Cristo, no ensino apostólico posterior. Mas na mente aqui dos apóstolos, isso está bem presente ali. Jesus, ele ainda não derramou o seu sangue na cruz. A crucificação ainda não aconteceu. Os apóstolos entenderiam e seriam capazes de associar a Páscoa judaica com a morte de Jesus somente depois, no desenrolar da história, quando os eventos finais ali, morte e ressurreição, ocorressem. Então o que Cristo faz aqui é usar aquilo que aconteceu no tempo de Moisés, especificamente o sacrifício do Cordeiro Pascal, como um antítipo do que aconteceria com ele. Você sabe o que é um antítipo? O antítipo é uma figura que representa a outra. Então Jesus aqui ele compara os eventos, coloca dois eventos juntos e traz as similaridades. Ele traz as semelhanças de uma coisa com outra. Ou seja, nós podemos usar o evento anterior, lá de Êxodo, para entender melhor o que viria a acontecer com o sacrifício de Cristo, com o seu sangue. Então, diante disso, dessa comparação que está presente no texto, que Jesus usa, eu pergunto, quando a gente lembra do que aconteceu em Êxodo, todas as pessoas que estavam envolvidas naqueles extraordinários eventos, nas pragas, e aí nós sabemos que a 10ª praga é o motivo pelo qual o cordeiro foi sacrificado naquele momento. Será que todas as pessoas do Egito se beneficiaram com a morte dos cordeiros? Não. Muitos homens, muitos primogênitos de suas casas foram mortos porque estavam com seus corações endurecidos para a palavra de juízo que havia sido anunciada por Deus por meio de Moisés. Muitos não creram que aquilo aconteceria. Muitos não creram na palavra de Deus e não imolaram o cordeiro.
e não passaram o sangue do Cordeiro na porta de suas casas. Só foram salvos aqueles que confiaram, aqueles que ouviram atentamente as instruções, aqueles que tinham fé de que tudo iria acontecer conforme Deus anunciou. Da mesma forma, queridos, isso ocorre com o sangue de Cristo. Todo mundo é beneficiado por ele? Todo mundo vai ser redimido pelo sacrifício de Cristo? Poderíamos até entrar em assuntos mais profundos. E será que o sangue de Jesus tem poder para salvar todas as pessoas do mundo? Isso é uma coisa. Mas, efetivamente, todas as pessoas vão se beneficiar disso? Não. O sangue não é derramado em favor de todos, conforme as próprias palavras de Jesus. Ele é derramado em favor de muitos. E quem são esses muitos? São todos aqueles que confiam nas suas palavras. Aqueles que tomam posse da parte do corpo e no sangue. Aqueles que reconhecem que a sua única esperança em relação à vitória, em relação à condenação do pecado, é por meio de um sacrifício que redime. Seria muito melhor para mim anunciar para vocês aqui que todos vão ser salvos no final. Seria muito mais gostoso, muito mais alegre viver com uma esperança de que, na pior das hipóteses, uma pessoa ela passará algum tempo em um lugar intermediário até estar pronto para entrar na presença de Deus no céu junto com os outros. Seria muito bom crer nisso. Seria muito bom anunciar isso. Olha, que eles não se preocupem. Todas as pessoas, elas vão usufruir dos benefícios em Cristo. Só que não é o que a Bíblia afirma. Se eu creio que esta é a palavra de Deus, eu tenho que pregá-la com fidelidade. E muitas vezes pregar a Bíblia com fidelidade é ser duro. Muitas vezes pregar a Bíblia com fidelidade é ver pessoas me olhando com os olhos atravessados. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero saber disso. É ver pessoas que chegam na igreja e que saem rapidamente. Por quê? Porque não querem compromisso. Que não creem de verdade nas Escrituras. O nosso compromisso como crentes não deve ser com pessoas, é com a palavra. É pregar com fidelidade a mensagem que é santa e é inerrante. E ela nos diz que nem todos vão usufruir desses benefícios. E aí muitos que defendem salvação universal, eles vão usar o próprio texto bíblico para dizer isso. Eles vão usar, por exemplo, João 3,17, onde o texto diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O texto está dizendo. Olha o que o texto diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É a Bíblia. E aí os universalistas olham para isso aqui e dizem: olha, mundo aqui em João são todas as pessoas, sem distinção. Jesus não veio condenar as pessoas, ele veio salvar as pessoas. E talvez, querido, se esse fosse o único versículo da Bíblia que tratasse desse tema, ou, melhor ainda, se nada tivesse sido dito antes do versículo 17 e depois, nós até poderíamos desenvolver uma salvação universalista. Mas o que o texto diz nos versos seguintes, João 3, 18 e 19? Ele diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo seguinte. Então, o mundo, no verso 17, não pode significar todas as pessoas. Nós temos que analisar cada palavra dentro do seu contexto. Então, a boa notícia para nós na Bíblia é: a salvação existe. Ela está disponível. A salvação pode ser encontrada. Você pode encontrar hoje a salvação.
Esteja atento a isso, porque a Bíblia também diz que chegará um dia em que ela não poderá mais ser encontrada. Então o dia para ser salvo é hoje. E ela foi providenciada por meio da graça de Deus. Ou seja, nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos ser merecedores, nós não precisamos fazer alguma coisa para merecer essa salvação. Ela está disponível de graça. E ela vem por meio do Filho, por meio da sua morte. Todos serão beneficiados? Todas as pessoas do mundo? Não. Por quê? Porque nem todos crerão nisso. Nem todos reconhecerão a necessidade de um Salvador. Nem todos vão crer em Jesus. E se não crerem, segundo o texto bíblico, já estão condenados. Abram suas Bíblias em João 17, Evangelho de João, capítulo 17. Esse é um bom texto aqui para mostrar a salvação que alcança muitos, porém não todos. João 17. Olha quantas vezes, repare que quantas vezes a palavra mundo vai aparecer aqui. Ele diz, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, estava chegando ao final da sua obra, o final do seu tempo, é mais ou menos o período que nós estamos aqui em Mateus. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todos. Uma autoridade para condenar e para salvar. Tá? Mas ele vai salvar aqueles que o Pai lhe deu. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente e reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. E eu o protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. E lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja.
Então olha só, queridos, conforme esse texto, quem que vai ser salvo? Quem que vai se beneficiar da morte? São muitos. Todos aqueles que o Pai entregou ao Filho. Estes, os que são salvos, eles são reconhecidos, segundo o texto, no fato de que eles conhecem a Cristo. Eles sabem quem Ele é. E eles guardam a palavra de Cristo. Eles receberam a Jesus e creram que Ele é o enviado de Deus. Esse é o cerne. Eles creram nisso, que Jesus é o Salvador que foi enviado, o libertador prometido, o guerreiro ferido. Estes não fazem parte do mundo, segundo Jesus, porque o mundo, ele ama mais as trevas do que a luz. Os salvos são aqueles que se santificam na palavra, porque essa é a vontade de Deus para eles. Os salvos, eles são proclamadores da verdade, uma verdade que alcança todos aqueles que foram predestinados para a salvação. Até que um dia, segundo o próprio Jesus diz, todos estarão juntos para ver a glória do Salvador, que foi amado pelo Pai na eternidade passada. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Então você quer saber se você se beneficia do sacrifício de Cristo? É só você pensar, eu sou um discípulo dele. Eu creio em Jesus como o enviado de Deus, como aquele que veio ao mundo morrer no meu lugar. Eu creio nisso. Se eu creio, eu sou santificado na palavra, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo, a santificação. Se eu creio, eu amo ao Senhor e guardo as suas palavras. Se isso acontece, então sim, eu tenho os benefícios da morte, do sangue que foi derramado. Do contrário, ainda há tempo. Ainda é tempo de arrependimento, de reconhecer a necessidade que você tem de um sacrifício expiador, que traz perdão. É a hora de orar a Deus e pedir, Senhor, invade meu coração com o teu Espírito e me convence da verdade, Pai. Eu quero os benefícios da morte do Filho. Me ajuda a viver uma vida santa na tua presença. Que eu me sinta filho do Senhor. Que eu saiba que eu tenho posse daquilo que Cristo fez por mim, não pelos meus méritos, mas porque Ele é o enviado de Deus para me salvar. Tendo entendido, então, o significado do sacrifício, entendido quem se beneficia do sangue, resta a última pergunta. Por que este é o único caminho, queridos? Por que esse é o único caminho? Por que era necessário que o próprio Deus morresse? Por que precisava ser o sangue de Jesus? Não podia ser o sangue de Pedro? Não podia ser o sangue de João? Não podia ser outro sangue? Não tinha outra forma? Não tinha como ser diferente? Por que precisou ser assim com Jesus crucificado, sofrendo uma morte violenta? Voltando a Mateus 26, verso 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O objetivo da morte de Cristo é claramente exposto diante dos apóstolos. Sangue derramado, a morte violenta precisa acontecer para que o pecado seja perdoado. Remissão. Isso é um termo legal, né? Remissão é uma forma de extinção de uma obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor. Quando Jesus afirma que a sua morte traz remissão de pecados, isso significa que os pecados são perdoados. Não são mais cobrados por Deus. A nossa dívida é paga. Está dizendo, esse meu sangue, essa morte violenta, vai trazer remissão, vai trazer perdão ao pecado de vocês. E conforme nós já falamos, de acordo com a revelação de Deus que nós encontramos na Bíblia, a reconciliação entre homens pecadores e um Criador santo, ela só pode ocorrer por meio do sangue, por meio de um sacrifício expiatório. O problema é que o homem, como culpado que é, ele é incapaz de oferecer um sacrifício para si mesmo. Eu não posso ir lá pagar minha dívida porque eu estou devendo. Eu não tenho de onde tirar. Portanto, para resolver esse dilema do perdão de um Deus santo a homens pecadores, é necessário um sacrifício substitutivo. E esse sacrifício ele tem que ser aceito pela fé. No Antigo Testamento, o sangue de animais providenciou ali uma cobertura temporária.
De tal forma que o sacrifício ele tinha que ser providenciado o quê? Regularmente. Era constantemente. Você tinha que ir lá sacrificar de maneira regular. Os pecados eles não eram devidamente remidos. Eles eram colocados como que na paciência de Deus. Tinha um efeito cerimonial e não salvífico. Ele cobria o povo para que o povo pudesse cultuar e ter Deus habitando no meio deles. Mas o sacrifício não salvava. Como que ocorria a salvação no Antigo Testamento? Por meio da fé em um sacrifício perfeito que seria providenciado pelo Messias. Deus prometeu isso. Para ser salvo, a salvação não vinha por você ir ao templo sacrificar um animal. Aquela era uma evidência de que você confiava na palavra de Deus. E você obedecia. E você cumpria os requisitos. Mas o sacrifício do animal tinha um efeito cerimonial. Providenciava a comunhão cultual com Deus, mas não salvava. Lucas e o apóstolo Paulo, nos seus relatos desse mesmo texto que nós estamos vendo em Mateus, ele acrescenta um adjetivo importante aqui quando fala do sangue da aliança. Lucas e Mateus, eles acrescentam que Jesus disse, quando pegou o cálice, que aquele cálice representava o seu sangue, o sangue da nova aliança. Esse adjetivo é importante. Porque quando nós vemos que o objetivo da morte de Jesus é remissão de pecado, esta é uma promessa que está incluída na nova aliança que Deus entregou por meio do profeta Jeremias. Parte da nova aliança envolve perdão. Lá em Jeremias 31:34, o profeta diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Era parte da promessa da nova aliança. Parte importante dela envolve perdão de pecados. E isto, agora Cristo está dizendo que está sendo providenciado. Diz, olha, isso é o meu sangue. É aquela parte da promessa do perdão. Está sendo agora providenciado, será providenciado na minha morte. É isso que Isaías 53, 5 e 6 nos dizem. Que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus está revelando como a nova aliança seria cumprida, a parte do perdão de pecados, por meio do seu sangue. Então nós já entendemos aqui o porquê que Cristo precisa morrer. Ele providenciou um substituto. Cristo ele é o sacrifício substitutivo que nos traz perdão para o pecado. Mas a pergunta que ainda não está devidamente respondida é: não havia outra maneira? Por que o próprio Deus encarnado teve que morrer e não um anjo? Por que Deus não enviou outro ser da sua criação? Será que apenas não poderia ser um bom homem, um homem justo e bom? Né? Noé, a palavra diz que Noé era um homem justo e bom. Noé andava com Deus. Não poderia ser Noé morrer por nós? Não poderia ser um dos heróis das Escrituras? O próprio Abraão? Moisés? Não poderia ser outro? Nós temos tantos homens bons e honestos por aí, não é mesmo? Não é o que muitos dizem? Tanto homem bom, honesto, justo. Não pode ser um desses? Paulo, em Romanos 5,12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então o texto de Paulo exclui a possibilidade de um homem ser um sacrifício expiatório, providenciar esse pagamento. Por quê? Porque todo mundo pecou. O pecado entrou por meio de Adão e o pecado contaminou a todos. O pecado entrou no mundo por meio dos pais, Adão e Eva, e contaminou toda a humanidade. O pecado foi transmitido por descendência, de tal forma que depois de Adão e Eva, nunca jamais nasceu, exceto Jesus, um único homem sem pecado.
Nascemos todos numa mesma condição. Pecadores, rebeldes e desobedientes. Isso é algo que você pode observar na prática. Tá? Adorava quando a Rafa tinha 2 anos dizer, olha, você acha que uma criança nasce boa? Vai lá em casa e passa um dia conosco. Você vai ver toda a maldade no coração humano. Então, os pais de criança pequena conseguem observar isso muito bem. Uma criança, ela não necessita aprender a ser desobediente, vem de fábrica. O que uma criança precisa? Correção. Precisa de impor limites a ela. E por que precisa ser feito isso? Porque os pais precisam restringir os efeitos da queda. Usar os meios de graça para fazer com que não seja tão mal quanto ela pode ser. Porque se deixar, ela vai ser. Se deixar uma criança de 2, 3 anos, está batendo na cara dos seus pais. E se você deixar ela sem pôr um limite, ela vai continuar batendo e batendo. E sabe-se lá o que vai acontecer quando crescer. E ainda em Romanos 5, nos versos 18 e 19, Paulo ele vai prosseguir no seu argumento dizendo, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aqui eu pergunto, queridos, se Jesus fosse apenas um bom homem, um homem reto, sem pecado, mas um homem, tá? Simplesmente um homem, como que ele poderia providenciar um sacrifício em favor de muitos? Porque qual que é a lógica do sacrifício expiatório? Um inocente no lugar de um culpado. Essa é a essência da morte de um que vai trazer vida para o outro. A morte de um expia o pecado do outro. Era um cordeiro por uma pessoa. Uma vida sendo ceifada para cobrir o pecado de alguém que precisa morrer. Então, como que a morte de um só homem é capaz de providenciar o pagamento para muitos? O próprio livro de Romanos nos ajuda. Lá no capítulo 3, verso 22 a 26, Paulo diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue mediante a fé. Isso aqui nós já vimos, o sacrifício de Jesus providenciando perdão. Mas aqui vem a parte mais importante para nós entendermos o porquê que a morte de Cristo soluciona o problema de muitos. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O próprio Deus seja justo e justificador. Jesus não é apenas um homem perfeito, sem culpa e sem pecado. Jesus é o próprio Deus eterno. Ele é o próprio Deus que possui justiça suficiente para distribuir a todos aqueles que se achegam a Ele por meio da fé. Por que então Jesus, o Deus homem, teve que morrer? Porque do contrário, nós não teríamos os nossos pecados remidos. Nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Nós estaríamos para sempre sem nenhuma esperança. Porque apenas aquele que pode ter justiça eterna pode providenciar um pecado para muitos. O perdão do pecado para muitos. Somente nessa equação, alguém que é Deus e homem. Deus eterno, com saldo na conta suficiente, e homem, para morrer como um semelhante nosso, assim como Adão e Eva foram os nossos representantes no Éden. Jesus é o único caminho. Por quê? Porque Ele é o único Deus homem que morreu por nós. Sem Ele, nós estamos perdidos, sem esperança.
Graças a Deus que Paulo nos garante lá em Efésios 1:7 que nele temos a redenção. É certo. Nele nós temos o perdão. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, perdão definitivo. O sacrifício foi aceito. A ressurreição é a prova disso. É a comprovação de que de fato está consumado, como Cristo bradou na cruz. A ressurreição foi a autenticação de Deus, eu recebo o sacrifício. Eu recebo, está pago, está consumado. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Por que Jesus teve que morrer? Porque apenas alguém, sendo perfeito homem e perfeito Deus, poderia resolver o dilema que o pecado e o seu salário trouxeram à humanidade. Para concluir então o texto, queridos, neste último momento da ceia do Senhor com seus discípulos, ele vai encerrar nos versos 29 e 30. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Reparem mais uma vez como fica claro aqui o antítipo. Quando a primeira Páscoa judaica foi realizada, a primeira celebração, eles mataram o cordeiro, passaram o sangue, prepararam aquele cordeiro e comeram juntos em suas casas. Naquele momento, na primeira Páscoa judaica, o povo hebreu estava no Egito, o cordeiro havia sido sacrificado, mas eles tinham que esperar um pouco mais, até que viesse a libertação e a entrada em uma terra prometida. Olha só como isso é significativo. O mesmo ocorre agora, exatamente da mesma forma. Os discípulos de Cristo, ao participarem aqui da primeira ceia do Senhor, eles ainda precisam aguardar um pouco mais, até que a libertação definitiva do cativeiro do pecado ocorra, até que venha o reino consumado, até que eles tomem posse das promessas de um reino. Eles celebram o sangue, mas eles precisam aguardar um pouco mais, até que a libertação e consumação definitiva cheguem. Então os discípulos, a partir de agora, eles têm que manter essa celebração até o dia que Jesus virá cumprir com as promessas. Só que quando isso acontecer, Jesus diz que ele se assentará junto aos seus discípulos em um grande banquete, em uma grande celebração, onde todos os discípulos juntos cearão na sua santa presença, face a face. Dividiremos a mesa com o nosso Cordeiro. E aí, neste glorioso e tão esperado dia, Jesus beberá o cálice da consumação do seu reino junto ao seu povo. O que fazer diante de uma promessa como essa, irmãos? Olha o que Jesus está dizendo, olha, vai haver um dia em que eu estarei com vocês e eu beberei um cálice novo, o cálice do reino restaurado. O que fazer diante dessa promessa, se nós sabemos que nenhuma palavra do Senhor é em vão, nada do que Ele disse que vai acontecer deixará de acontecer. Isso é uma certeza. Um dia nós estaremos tomando com Ele o vinho novo, no reino consumado. O que fazer diante disso? Jesus e os apóstolos cantaram um hino. Depois de ouvir isso, eles cantaram um hino juntos e saíram rumo à cruz do Calvário. Saíram rumo à parte mais dolorosa da história. Talvez nós aqui também vamos tomar juntos aqui e sairmos com essa promessa maravilhosa na nossa mente. Mas talvez lá fora a gente vai enfrentar situações difíceis. Mas essa esperança nos sustenta. Essa esperança da promessa de um cálice, de um vinho novo, de estar na presença do nosso Redentor face a face, e um reino consumado de paz e justiça, tem que nos fazer sair cantando daqui desse lugar. Tem que nos fazer sair alegres, enfrentar as muitas lutas que nós vamos ter na nossa vida. Então, queridos, eu não poderia deixar de não fazer a ceia do Senhor hoje. De não estarmos aqui juntos, e não é o dia tradicional da nossa ceia, né?
Nossa ceia é semana que vem, no terceiro domingo. Mas eu não poderia deixar de usar essa oportunidade para junto nós tomarmos aqui o pão e o cálice desta nova aliança. Da certeza, da promessa, de celebrarmos isso com um olhar no passado. Olhar para aquilo que Cristo já providenciou para nós. Olhamos para a cruz e vemos o sangue derramado que era necessário para o nosso perdão. Mas nós também hoje aqui pegamos os elementos e olhamos para o futuro. Nós olhamos para a certeza do retorno do nosso amado. Para a certeza que um dia o reino será consumado como prometido. E quando nós tomamos aqui o cálice, o nosso pensamento deve estar: como será bom o dia em que os meus lábios estarão tomando vinho novo. Que maravilhoso será. Se hoje nós estamos aqui, mesmo com as dificuldades do pecado na nossa vida, nós conseguimos desfrutar de um momento de comunhão tão bonito, do perdão que o Senhor providenciou a nós. Se hoje nós conseguimos nos alegrar, o que será naquele dia, irmãos? O que será quando nós estivermos diante do nosso Redentor? Vou pedir para os irmãos chamarem os professores e as crianças para juntos nós fazermos a ceia. Os irmãos do louvor já podem vindo. Então nós vamos fazer o que Cristo fez com os apóstolos. Nós vamos cantar um cântico juntos. Celebrar tão grande salvação. Vamos tomar o pão, beber o cálice juntos. E vamos seguir na nossa jornada, na esperança de que um dia tudo será consumado.